RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de março. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Homem é detido após polícia descobrir que ele tinha um pé de 1,5 metro de maconha no quintal de casa. Ele foi solto porque o plantio era para o próprio consumo. Especialista afirma que cratera aberta na Avenida Luiz Latorre, em Jundiaí, corre risco de erosão devido à chuva que atinge o município. Hoje é dia do quadro Versão dos Fatos. E no esporte, o Paulista precisa vencer o Guarani hoje em Campinas. Galo está na zona de rebaixamento. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Policiais da Força Tática do 49º Batalhão de Jundiaí apreenderam um homem e um pé de maconha de aproximadamente 1,5 metro. Os policiais faziam patrulhamento no bairro Jundiaí Mirim quando perceberam um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem policial, ele ficou nervoso e passou a observar o próprio celular. Na tela do aparelho estava estampada uma foto do pé de maconha. A mãe do suspeito se aproximou da abordagem e os policiais pediram autorização para entrar na residência. No local, foi encontrado o pé de maconha. O caso foi levado ao plantão policial. O delegado elaborou um boletim de ocorrência de cultivo para consumo e o homem foi liberado. A chuva das últimas horas tem preocupado os moradores próximos à cratera aberta na rua Roberto Gaspari, em Jundiaí. Há risco de erosão do solo. Com a chuva que cai insistentemente, a lama escorre do barranco. Por enquanto, os deslizamentos são pequenos, mas as marcas na Avenida Prefeito Luiz Latorre, na região do bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, mostram que muita terra já desceu. O professor de Geologia avalia os riscos desta situação. A gente tem um problema, porque o mês ele é chuvoso, nós estamos aí há 3 dias com chuvas diretas, e precisa, no mínimo, eliminar, né, essa água que vai para esse determinado local. Se não corrigir a rota dessa água para esse ambiente, para esse local, o impacto vai ser cada vez maior. E outra, a recuperação, né, deve levar alguns dias, né, um processo intenso aí, mas no período que não tem a chuva. No topo desta cratera, a situação também é muito preocupante. Apesar da interdição da rua Roberto Gaspari e dos tapumes colocados pela prefeitura, o acesso está fácil ao local e uma escola municipal de educação infantil funciona do outro lado da rua. O especialista ressalta sobre os perigos. A vegetação que cobria o local ela já foi retirada, o solo está exposto, encharcado e a tendência é descer mesmo, né? Dá aproximadamente ali uns 40 metros de desnível, o desnível é grande, então o ideal é isolar as pessoas desse ambiente, né? A via ela já foi comprometida, tá? E enquanto as chuvas não cessarem não tem muito o que fazer mesmo, é aguardar e fazer um plano para que depois essa água diminua pelo menos o fluxo dela para essa região. O problema foi causado por uma galeria de águas pluviais que se rompeu, mas quem vive na região diz que há meses já havia sido identificado um risco de deslizamentos. O vereador que mora no bairro vizinho afirma que a prefeitura já foi notificada por ele antes da cratera se abrir. É uma tragédia anunciada, na verdade, porque desde meados do final do ano passado, nós já tínhamos, o contato da população já tinha nos alertado o que estava ocorrendo, nós já tínhamos visualizado o problema, era mínimo ainda, mesmo assim não houve qualquer movimento por parte das secretarias. Então era uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitado esse desmoronamento aí. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Jundiaí informou que a Secretaria de Obras está executando uma ação preliminar de captação da água por meio de uma nova rede de 210 metros para que não haja desbarrancamento e que a área está isolada e interditada parcialmente pela Secretaria de Transportes.
Começou hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2016, ano base 2015. O documento precisa ser enviado à Receita Federal por pessoas físicas com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis só na fonte acima de R$ 40 mil no ano passado. A apresentação também é obrigatória para contribuintes que tiveram ganhos de capital na venda de bens e direitos sujeitos à incidência de imposto ou operaram na Bolsa. A Receita espera receber 28 milhões de declarações até o dia 29 de abril, quando acaba o prazo. A multa por atraso vai de R$ 165 até 20% do débito. E a seguir, você vê que a Prefeitura de Jundiaí registra boletim de ocorrência após ponte torta ser pichada. Tem também o comentário de Reinaldo Basile no quadro Versão dos Fatos. Até já. A Prefeitura de Jundiaí decidiu registrar um boletim de ocorrência contra a pichação à Ponte Torta, um dos cartões postais da cidade, e amanheceu pichado na última sexta-feira. De acordo com a Lei 9605/98, o ato de pichar ou sujar um imóvel ou monumento urbano é enquadrado como crime. A ponte foi restaurada há 2 meses e custou R$ 768 mil. A quarta-feira amanhece com muita nebulosidade nas cidades da nossa região. Há previsão de pancadas de chuva. Veja os detalhes da meteorologia. A quarta-feira na cidade de Jundiaí amanhece com muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Em Várzea Paulista, a situação é semelhante, com previsão de chuva durante todo o dia. A mínima é de 18 graus e a máxima não passa dos 27. Já em Vinhedo, a máxima prevista é de 29 graus e a mínima de 19. Também deve chover ao longo do dia. E na capital paulista, o dia amanhece com céu entre nuvens, porém à tarde e à noite há um aumento da nebulosidade, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima não passa dos 25 graus e a temperatura mínima, segundo a meteorologia, é de 15 graus. E hoje, aqui no RP Notícia, é dia do quadro Versão dos Fatos com Reinaldo Basile. Com um pouco de exagero, pode-se dizer que não há ninguém no mundo que não saiba que o ex-presidente Lula quer ver o diabo pela frente, mas não quer ver um delegado de polícia, um promotor ou um juiz para pedir explicações sobre o famoso apartamento do Guarujá ou o sítio de Atibaia. Na verdade, Lula está em pânico e só ontem, para se furtar ao comparecimento perante o promotor Cássio Concerino, lá no Fórum da Barra Funda, marcado para depois de amanhã, ele moveu céus e terras e tomou 4 atitudes. Mandou avisar que não vai comparecer ao depoimento no Fórum da Barra Funda. Mandou também explicações, esclarecimentos por escrito para justificar sua ausência. E não contente com isso, impetrou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo um habeas corpus preventivo para ser liberado do comparecimento, mas pensam que foi só. Entrou também com seus advogados no Supremo Tribunal Federal pedindo que os seus depoimentos, as investigações do seu nome sejam suspensas e que haja definições mais concretas sobre tudo isso. Realmente uma situação que caracteriza o pânico. No sábado, durante a festa dos 36 anos do PT, Lula, num discurso de 40 minutos, que teve direito, inclusive, ao uso de palavras de baixo calão e expressões assim muito baixas, expressões inadequadas, também já havia feito um pedido extremo.
ele deu um ultimato à presidente Dilma Rousseff e pediu e obteve a cabeça do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, enquanto os implicados eram José Dirceu, João Vacari Neto e outros de escalão menor. Dilma resistiu, mas desta vez, para evitar uma ruptura completa, acabou cedendo. E José Eduardo Cardoso cedeu o seu posto para o baiano Wellington César, indicado de Jacques Wagner, um lulista de primeira hora. O momento exige reflexão. A Associação dos Delegados da Polícia Federal está apreensiva e não é para menos. Parece que o objetivo é claro: quebrar as pernas da Polícia Federal e amarrar os braços, com isso, do juiz Sérgio Moro. Na verdade, a semana está só começando e promete fortes emoções, e tudo temperado com o acarajé. E até a semana que vem. Agora a gente fala de emprego. O Pátio, posto de atendimento ao trabalhador de Itupeva, está com vagas abertas esta semana para auxiliar de limpeza, cozinheiro, oficial de cozinha, auxiliar de cozinha, técnico em refrigeração, líder de limpeza e gerente de loja. Os interessados nas vagas devem comparecer no Centro Público de Economia Solidária, no antigo Fundo Social, que fica na rua Professora Deolinda Silveira de Camargo, número 100, com os documentos RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Mais informações pelo telefone 4591-1098. E a seguir a gente fala de esporte. O Paulista precisa vencer o Guarani hoje em Campinas para fugir da zona de rebaixamento do estadual da Série 2. Até já. A Prefeitura de Várzea Paulista convoca os classificados para o emprego de médico nas especialidades de clínica geral na classificação para a reunião de preenchimento de vagas, que será realizada no próximo dia 7 de março, às 2h da tarde, na Secretaria de Gestão Pública, que fica na Avenida Fernão Dias Paes Leme, número 284, no centro da cidade. O não comparecimento na data estipulada implica na desistência do emprego. Agora, a gente fala de futebol. Paulista da Série A2. Hoje o Galo enfrenta o Guarani em Campinas e com uma sequência ruim, o Paulista precisa se recuperar para voltar a ter tranquilidade para trabalhar e deixar a zona de rebaixamento. Se o tempo anda meio instável ultimamente, a situação do Paulista de Jundiaí no campeonato da Série A2 não é nada diferente. Com 9 rodadas, o time tem apenas 9 pontos na tabela. Praticamente na metade do campeonato, a situação do Galo de Jundiaí não é nada tranquila. Isso porque a zona de rebaixamento vem perseguindo a equipe. E o jogo desta terça-feira contra o Guarani é fundamental para a recuperação do time. A gente precisa agora buscar nessa segunda metade da competição os resultados que nos dê condição de sair dessa zona incômoda que a gente se encontra hoje, para que a gente possa trabalhar com um pouco mais de confiança, tranquilidade, para que a gente possa ter melhores resultados, principalmente jogando dentro de casa. Se o momento requer cuidados em campo, Mamadeira, que já vestiu a camisa do adversário, quer agora balançar a rede da antiga casa e ajudar o Galo a se reerguer no campeonato. Se a gente ganhar, a gente se aproxima deles ali até próximo da zona de classificação, então a gente tem que ter tranquilidade para jogar lá, porque sabemos que eles vão vir com tudo para cima de nós, mas ter os pés no chão que passar com a vitória de lá. E se a ordem é seguir adiante e esquecer o passado, Rodrigo Arroz, que ficou mais de 2 jogos fora após uma lesão na coxa esquerda, voltou a treinar com o restante da equipe. Um momento que requer muita responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade um pouco maior do que os meninos mais jovens, então é um momento que a gente sente que eles necessitam um pouco de uma palavra ou de um apoio, e a gente ali dentro do campo fica mais fácil, diferente de você estar de fora. E eu vou juntar com isso tudo para que eu faça um bom trabalho junto com eles e a gente consiga sair com resultado positivo.
E se o Galo busca um rumo para decolar, a palavra tranquilidade vem sendo adotada num momento como este. A gente tem que ter serenidade e inteligência para saber que o momento sim ele é delicado, porém a gente tem trabalhado forte para tentar reverter essa situação, que eu tenho certeza que a gente, num breve curto espaço de tempo aí, vai ter possibilidade de estar virando a situação e conseguindo os resultados positivos. Como disse aí o Antônio Ferreira na reportagem, o Paulista tem apenas 9 pontos na tabela e está na 15ª colocação, hoje na zona de rebaixamento. O adversário de hoje, o Guarani, é o 9º colocado com 14 pontos. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Mais informações durante a nossa programação e também no nosso portal rpnoticia.com. Uma boa noite para você, até amanhã.